Oi gente, eu sou o professor Caires Braga e nesse vídeo eu vou resolver uma questão sobre tabela periódica. A questão diz o seguinte: a respeito da localização de um elemento químico na tabela periódica, são feitas as seguintes afirmações. Afirmativa número 1. Um elemento com número atômico 20 é um metal alcalino terroso. Gente, para descobrir qual é a família do elemento químico, com apenas o número atômico dele, nós vamos ter que fazer a distribuição eletrônica. Como esse elemento tem número atômico 20, significa que ele tem 20 elétrons. Vamos fazer a distribuição, que será a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Você vai observar em qual foi o subnível que terminou a distribuição eletrônica. Perceba que aqui a nossa distribuição eletrônica ela terminou em S2, terminou em S. Quando termina em S2, ele é um elemento pertencente à família dos metais alcalinos terrosos. Então, nós concluímos que o item 1 é um item verdadeiro. Caires, como é que eu vou fazer para lembrar que terminando em S2, ele é um metal alcalino terroso? Você deve lembrar do seguinte: se terminar em S1, ele é um metal alcalino. Terminando em S2, ele vai ser um metal alcalino terroso. Terminando em P1, ele será da família do boro. P2 será da família do carbono. Em P3, família do nitrogênio. Em P4, ele é um calcogênio. Em P5, ele vai ser um halogênio. E em P6, ele será um gás nobre. O item 1, portanto, vai estar correto. No item 2, nós temos o seguinte: um elemento que tem sua configuração eletrônica na camada de valência igual a 4s1 se encontra no quarto período da tabela periódica. Nesse item 2, vejam que a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica do elemento terminou em 4s1. A camada de valência, relembrando, é a última camada na distribuição eletrônica desse elemento. E ela vai determinar em qual é o período que o elemento se encontra. Perceba que na camada de valência nós temos 4s1. Então, esse elemento se encontra no quarto período da tabela periódica. Caires, eu não entendi muito bem. Vamos fazer a distribuição completa. O elemento que tem número atômico 19, que é o potássio, ele tem a seguinte distribuição eletrônica. Vejam que a distribuição eletrônica terminou em 4s1. O maior número da distribuição aqui, percebam, 1, 2, 2, 3, 3 e 4. O maior número da distribuição eletrônica é 4. Isso significa que o elemento se encontra no quarto período da tabela periódica. Assim, o item 2 também é um item verdadeiro. O item 3 diz o seguinte: um elemento com número atômico 32 pertence à família do nitrogênio. Novamente, você vai fazer a distribuição eletrônica para 32, que é o número atômico e, consequentemente, é o número de elétrons do elemento químico. Então, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p2. Vejam que terminou em P2. Nós voltamos ao item 1, onde nós temos que lembrar que terminando em S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 e P6, cada um tem uma família característica. Veja que aqui terminou em P2. Quando termina em P2, esse elemento pertence à família do carbono. Por esse motivo, o item está falso, porque ele está dizendo que o elemento pertence à família do nitrogênio. Para pertencer à família do nitrogênio, ele deverá terminar sua distribuição eletrônica em P3. Assim, o item está incorreto. E, por fim, o item 4, que diz que o elemento escândio, representado pelo símbolo Sc, com número atômico 21, se encontra no terceiro período. Para descobrirmos se ele está no terceiro período, nós vamos novamente fazer a distribuição eletrônica. O escândio tem número atômico 21, então a distribuição será 1s2, 2s2, 2p6,
3S2, 3P6, 4S2 e 3D1. Veja que terminou em 3D1, mas o maior número da distribuição eletrônica é 4S2. Veja então que esse elemento está no quarto período da tabela periódica. Ah, Caires, mas não é o último número da distribuição? Não é o último número obrigatoriamente, é o maior. Nem sempre o último número, como no caso do escândio, o último número foi 3. Nem sempre esse último número é o maior. Veja que aqui o maior é 4S2, então ele está no quarto período da tabela periódica. O item 4 é um item falso. Voltando à nossa questão, ela pede para classificarmos a sequência correta nos itens 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos ter verdadeiro e verdadeiro, falso e falso. Portanto, o item correto vai ser a letra D. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, um forte abraço e até o próximo vídeo.